A tasseomancia é a prática de tentar adivinhar o futuro por meio de imagens ou figuras que aparecem no fundo de um recipiente com líquido. Será que o relato sobre José em Gênesis capítulo 44, versículos 5 e depois o 15 indicam que ele usava um cálice de prata para prever o futuro, sendo assim um praticante da tasseomancia? Acompanhe o relato em Gênesis capítulo 44, versículo de número 5. Lemos assim: Não é esse o cálice que o meu Senhor usa para beber e para interpretar os presságios com exatidão? Foi muito mal o que vocês fizeram. Sabemos que José respeitava a lei de Jeová, mesmo quando não havia ainda nada escrito sobre determinado comportamento ou prática. Isso fica bem evidente no caso da esposa de Potifar. Em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 10, Jeová foi taxativo quando disse que a adivinhação e a busca de presságio não deveriam ser praticadas. Então nós entendemos que na época de José, mesmo nada tendo sido escrito a respeito da tasseomancia, José não a praticava. Buscar presságios ou sinais é uma forma de adivinhação. O dicionário expositivo de palavras do Velho Testamento de Vine diz que a palavra hebraica para adivinhação, kanzan, envolve buscar a vontade dos deuses e a sua ação futura, e é uma tentativa do homem de saber o futuro à parte de Deus. Será que era isso que José fazia quando declarou o que está registrado em Gênesis capítulo 44, versículo 15? Façamos a leitura. Gênesis capítulo 44, versículo 15. Lemos assim: José lhes disse: Que é isso que vocês fizeram? Não sabiam que um homem como eu pode interpretar os presságios com exatidão? Definitivamente, José não praticava a tasseomancia. E nós podemos nos certificar disso por analisarmos a conversa de José com Faraó. Em 4 ocasiões, José disse: primeira, é Deus quem falará a Faraó. Segunda ocasião, o verdadeiro Deus informará a Faraó. Terceira ocasião, José disse: o verdadeiro Deus fará que Faraó veja. E por fim, José disse a Faraó: o verdadeiro Deus logo revelará. Então, por que José deu a entender que praticava a tasseomancia? A revista A Sentinela, de 1º de fevereiro de 2006, usa a palavra encenação para descrever o que houve. Encenação tem a ver com arte cênica, e a arte cênica é a arte do teatro. Portanto, o que José fez foi uma encenação, uma teatralização para testar os seus irmãos. E vejam só como havia todo um teatro montado. O palco era a nação egípcia. Os atores, José, que ali não estava como José adorador de Jeová, mas como um administrador de bens. Junto com os seus irmãos, eram os protagonistas daquela cena. Havia também o que se chama na linguagem teatral de aderecista, aquele que leva os objetos no palco de um lugar para outro. Esse era o escravo de José. E havia também o adereço de representação, o cálice. Jeová Deus era o diretor daquela peça magnífica com 3 atos e 12 cenas. E qual era, irmãos, o objetivo de tudo isso? O comentário da Sentinela supracitada diz: era apropriado que José se certificasse de que estavam arrependidos de coração. Isso em relação aos seus irmãos. Também queria descobrir se e até que ponto amavam seu irmão Benjamim e seu pai Jacó, que tinham um sentimento especial por Benjamim. E qual é a lição para nós? Devemos continuar apegados à lei de Jeová, que condena toda tentativa de forma de adivinhação. Pois esse cálice, o cálice da adivinhação,
é chamado de cálice de demônios pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 21. Entendendo assim como declarou a revista A Sentinela de 1º de dezembro de 1966. Ali diz: o cálice era evidentemente parte do subterfúgio. Podemos estar seguros de que José, como adorador de Jeová, realmente não usava o cálice para adivinhação. Acreditar nisso, dizer o contrário, seria o mesmo que dizer que Benjamim realmente havia roubado o cálice. E isso ele não fez, assim também como José não usava o seu cálice de prata para a prática demoníaca da adivinhação.